Olá pessoal, aqui é Raul Lamarca do Hub Livre. Estamos aqui no Papo na Toca, em que a gente recebe diversos convidados que atuam no setor portuário e na logística para tratar de temáticas, sobretudo, inovação aplicada ao setor portuário. Hoje eu estou aqui com o Gabriel Magno, que representa a Santos Brasil. A Santos Brasil é um player fortíssimo no cenário nacional quando se fala de logística, né? Uma empresa que atua no mercado de granéis líquidos, atua no mercado de containers, tem terminais de movimentação veicular, né, e desempenha um papel fundamental na logística do país, né? É um trabalho muito significativo. E hoje nós vamos seguir aqui um bate-papo com 3 blocos. Gabriel, a gente vai falar um pouco sobre a empresa, né, e o que você está fazendo lá hoje. Vamos conhecer um pouco mais da tua experiência como profissional, né, como foi que você chegou aqui no ambiente das operações portuárias e, por último, falar da pauta de inovação aplicada ao nosso setor. Então, inicialmente, pediria que você se apresentasse, né, falasse para o público um pouco daquilo que você faz e também sobre a Santos Brasil. Show, maravilha. Primeiramente, um prazer estar aqui, Raul, obrigado pelo convite. Eu me chamo Gabriel, como você mesmo falou. Eu sou natural de Santos, sou engenheiro mecânico de formação, tenho algumas especializações como segurança do trabalho, confiabilidade de manutenção, logística e supply chain. Então a gente foi se especializando conforme as oportunidades vão surgindo na vida, né? A gente vai se preparando cada vez mais. Hoje eu atuo na Santos Brasil, sou especialista de operações, trabalho especificamente com granéis líquidos aqui em Itaqui. Falando um pouquinho da minha jornada, né? Eu já passei por terminal de granéis sólidos, então trabalhei lá no Porto de Santos, trabalhei com carga geral, trabalhei com manutenção diretamente, então já conheci algumas áreas ali do Porto. Bom, você já conhecia as operações de sólidos, já teve experiência com carga geral também, agora está no líquido, né? Uhum. A sua empresa também movimenta containers, então eu imagino que você tem um olhar bastante generalizado, né, sobre os diferentes tipos de operação no porto. Quais são as maiores facilidades e as maiores dificuldades de cada um desses tipos de carga, Gabriel? Olha, apesar de ter trabalhado com diversas cargas, quando a gente fala de container é outro mundo, né? Container é uma realidade à parte dentro da movimentação de carga. Eles têm uma forma muito diferente de trabalhar, tem diversas tecnologias a favor disso, até pela complexidade do negócio. Então, a gente acaba levando para o outro lado. Mas, quando a gente fala de líquidos especificamente, que é onde a gente trabalha, onde a gente atua hoje, eu vejo que o maior ponto de atenção é referente à segurança da nossa carga, né? A gente está trabalhando com combustível, a gente não trabalha com água, a gente trabalha com fogo, então qualquer coisa que pode acontecer, qualquer risco que a gente possa levar ali para o motorista ou para o nosso operador pode causar uma catástrofe. A gente vê histórias aí de acidentes de granéis líquidos, como já teve, por exemplo, em Santos e em alguns portos pelo Brasil, que são tudo em grande escala, né? É um incêndio difícil de extinguir, então acho que a principal complexidade está na carga que a gente trabalha, nas atenções que a gente tem que ter, nas barreiras no processo que a gente tem que ter para trazer segurança para quem está envolvido nessa operação. Perfeito, perfeito, Gabriel. E recentemente, a empresa que você representa, né, a Santos Brasil, foi adquirida por um grupo francês, CMA-CGM, né? Obviamente isso traz muitas mudanças para o dia a dia, né? A gente vinha conversando um pouco sobre essas mudanças, mas eu queria que você falasse, né? Já que a mudança foi recente, aprovada pelo CAD, enfim, como isso está trazendo mudanças para a Santos Brasil? Olha, a CMA, ela adquiriu a Santos Brasil porque ela gosta do jeito que a Santos Brasil trabalha. Isso ela deixou claro desde o começo. Então, por hora, a gente não teve grandes alterações da nossa forma de atuar. Então, as minhas rotinas continuam muito parecidas. E o que mudou são ciclos, né? Então, a gente entra em ciclos internacionais. Quando a gente fala de uma aprovação, de uma liberação de CAPEX, de OPEX, a gente acaba entrando em ciclos internacionais, até porque agora a gente saiu aqui do Brasil, é uma empresa muito maior que tudo isso. Mas a nossa forma de operar ainda não mudou. Eles deixaram isso muito claro desde o começo, que eles adquiriram a Santos Brasil por inteiro, porque eles gostam da forma da Santos Brasil de trabalhar, é uma empresa eficiente, que tem dado resultado. Se você acompanhar o histórico da Santos Brasil na bolsa, você vai ver um crescimento bem exponencial, então sempre foi uma ação muito, muito, muito expressiva ali, apesar de ser uma small cap, era uma das principais. A CMA ela não tem esse interesse de alterar nada bruscamente agora, né? Então, é um reconhecimento do modelo operacional e modelo de gestão de uma empresa que nasceu aqui no Brasil e, apesar de ter sido adquirida por um grupo europeu, é reconhecido que muito desse trabalho que foi feito, de fato, tem que continuar, né? É uma aquisição, mas também representa uma continuidade
em toda essa sistemática de ações aí da Santos Brasil. Exato. Como toda aquisição, com o tempo, a gente vai acabando trocando figurinhas, né? Vai cada vez ficando uma mais parecida com a outra. Então, acho que é um processo gradual, tudo é muito recente ainda. A gente está falando, não tem 7, 8 meses que de fato a gente efetivaram essa compra, então tem muito chão pela frente até a gente ver a cara da CMA CGM aqui na Santos Brasil. Perfeito, perfeito. Então o Gabriel tá com plano de ganhar em euro, é isso? Pô, tava brincando com você, espero que daqui a um tempo eu saiba responder essa pergunta. Como é a experiência de ganhar em euro, né? Vai ser bom demais. Muito bom, Gabriel, muito bom. E quais são os próximos passos da Santos Brasil? O que a empresa tem pensado em termos de novos negócios, novos mercados? Ou a empresa está mais preocupada em expandir, em maturar aquilo que já tem? Como é que você enxerga o momento da Santos Brasil hoje? Assim, expandir e maturar o que a gente já tem é um processo natural, né? A gente todo ano busca melhorar nossas operações, então todos os projetos que a gente tinha em desenvolvimento, de expansão, de modernização dos terminais não mudou com a entrada da CMA, nada disso, a gente continua com essa visão de crescimento dos nossos negócios, mas a questão de expansão, ela depende muito do perfil de como é que vai ser a nova aquisição, né? Como é que a CMA vai olhar para esse mercado, por hora está meio incerto ainda. Perfeito, perfeito. Bom, esse foi o nosso primeiro bloco, pessoal, da conversa, né? A gente entendeu um pouco mais da Santos Brasil, do que o Gabriel faz. A gente vai agora para o segundo bloco, que é entender a experiência do Gabriel como profissional, como foi que você começou na carreira e de que forma você veio parar aqui nas operações portuárias. Por que você gosta tanto de porto e por que você é um especialista em operações portuárias? Tá, vamos bem no começo. Eu digo que eu sempre gostei de ganhar dinheiro e nunca gostei de ganhar dinheiro. Por quê? Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter o meu dinheiro. E eu não gostava que ninguém me desse esse dinheiro. Então eu sempre fui muito contra a mesada, eu não gostava desse tipo de incentivo, né? Pô, eu vou ganhar dinheiro porque eu estou estudando. Não faz muito sentido. Eu gostava de fornecer um serviço e aquele serviço ser recompensado. Gostava de gerar valor. De gerar valor, exato. Então desde cedo eu sempre trabalhei, já fiz, sem imaginar nessa vida. Entreguei cartão, já ajudei em festa, já fiz dezenas de bico, desde os 16 anos eu tento trabalhar em alguma coisa e trabalhei em várias áreas, fui jovem aprendiz em algumas empresas e sempre buscando crescimento, sempre buscando ir para uma área industrial, para uma área portuária, porque eu acreditava que ia ser a área que eu me adaptaria melhor, né? Que é um ambiente dinâmico, de buscar melhoria, que era muito o que eu tinha como ideal. Então, quando a gente chega num período ali que eu já estou na faculdade, já começo a ter oportunidades melhores de emprego, eu vou para a indústria, tá? Inicialmente, eu inicio a minha jornada na indústria, e aí eu tive uma oportunidade no porto. Eu falei, na indústria eu achei um pouco... não supriu as minhas expectativas, eu trabalhei na indústria, não supriu as expectativas, não era exatamente o que eu tinha na minha mente, e quando eu fui para porto era, qual que é a diferença para mim do porto da indústria? Quando você trabalha na indústria, você trabalha no cinema. Então, pô, eu errei aqui uma cena. Vamos refazer? Vou ter perda? Vou ter perda, óbvio. Mas vamos refazer? Vamos dar mais uma chance aqui? Vamos melhorar? Quando a gente vai pro porto, a gente vai pro teatro. Eu não posso errar. Eu não tenho uma segunda chance. Muitas vezes, o meu erro vai ser expressivo para uma operação que pode, acabar com um mês da minha empresa. Entendeu? Às vezes até um ano. Então, a gente, assim, tudo é muito mais criterioso, tudo é muito mais cauteloso. Eu vejo que é um ramo que está muito aberto à melhoria. Então, pelo menos pelos lugares que eu passei, toda a sugestão de inovação, de melhoria que eu trouxe, que de fato fosse ter uma mudança significativa ali, ela foi muito bem aceita. E esse é o motivo de eu acabar ficando em portos, e não me vejo hoje longe de portos. É uma área que eu gosto muito e pretendo cada vez aperfeiçoar mais, ser cada vez mais útil no meio. Pô, muito legal, eu gostei muito dessa sua metáfora, né? A metáfora do cinema com a metáfora do teatro. Né? A ideia de que as operações industriais, elas estão ali gravadas, né? Num rolo de filme, onde você pode passar várias e várias e várias vezes, mas que o setor portuário é o teatro, né? As coisas acontecem mais ao vivo. E primeiro que o navio ele não está ali à disposição o tempo inteiro, né? Exato. Você não tem todo o efetivo de uma empresa trabalhando o tempo inteiro quando você não tem operações no navio. Então o ambiente da indústria é um ambiente muito mais previsível. Né?
E o cenário portuário, ele já contempla com mais complexidades. O fato de quem sabe faz ao vivo no teatro foi o que te cativou no setor portuário? Foi, com certeza. A gente tem dois tipos de pessoa na pressão, né? Tem a pessoa que acaba não sabendo lidar com a pressão e não entrega resultado, espana o taco. E tem pessoas que, de fato, na pressão, viram a melhor versão, né? Então, eu passando por um momento de dificuldade, posso até errar, mas aí eu vou corrigir meu erro mais rápido ainda, né? Não tem problema eu errar, mas eu preciso corrigir meu erro mais rápido ainda. Então, esse ambiente de pressão, esse ambiente de busca por resultado, esse ambiente de busca por melhoria, para entregar mais resultado, foi o que me encantou no Porto. Entendi. Legal, Gabriel. E muito boa essa sua metáfora da pressão, né? A gente gosta muito de usar o do carvão, que se não fosse a pressão, o carvão não viraria diamante. Exato. Né? E você pode passar um exemplo pra gente de uma situação onde você foi bastante pressionado e mesmo achando que naquele momento você não iria conseguir, mas isso te alçou a uma melhor versão de ti mesmo? Tá. Eu não posso falar o nome da companhia porque eu não atuo mais nela, mas a gente estava com uma situação um problema de integração, de manutenção em estoque. Então a gente tinha algumas peças no estoque, a manutenção solicitava essas peças e ali a gente não conseguia fazer essa interface, então essa conexão das peças com a manutenção, às vezes ia a peça errada e o mecânico não tinha expertise e acabava instalando a peça errada. Então essa triagem era um problema muito grande dentro dessa empresa, né? De levar o equipamento certo, porque é uma lista de equipamentos gigantesca, um estoque absurdo, para o mecânico certo, para instalar na máquina certa, e tudo isso, fazer essa triagem era muito complicado. Então, apesar de ser uma coisa que estava há muito tempo na empresa, virou um problema muito grande num período em que as máquinas todas resolveram quebrar de uma vez só. E aí, quando a gente tem um problema tão grande assim, ele acaba subindo. Então, em uma semana na empresa que tinha 20 pessoas, uma semana depois a gente tinha diretoria, tinha presidente visitando a empresa, dando pressão, querendo entender o negócio. E foi o dia que eu falei, cara, eu não vou ficar esperando acontecer algo pior, né? Apesar da situação já estar muito crítica, eu vou achar uma solução para isso hoje. Então, beleza, eu fui para casa, fiquei o tempo inteiro pensando, virei noite. E dentro do próprio sistema que a gente usava, eu consegui alguns contatos e a gente conseguiu fazer uma mudança no sistema, né, assim, desde a versão que a gente utilizava, conseguiu fazer uma mudança nos formulários que a gente acessava, a gente descobriu que tinha muita coisa errada da forma que a gente armazenava o produto, então ele era muito maior do que a gente imaginava. A gente conseguiu resolver todo esse problema que já era de muito tempo na empresa, muito tempo, eu digo questão de 3, 4 anos de estoque gerido errado, a gente conseguiu resolver em questão de 3 dias e já colocar todos os equipamentos para funcionar novamente, e ali no máximo de 2 semanas já estava tudo redondinho. Mas em algum momento você teve que parar, aceitar que você não tinha todas as respostas. Exato. E que seria por meio da reflexão, mas também por meio da ação, que você ia encontrar respostas para aquelas perguntas que você buscava, né? Exato. E às vezes sai um pouquinho da caixa, né? Então a gente achava que o problema estava em nós. Então não, a pessoa que tá em tal lugar tá fazendo alguma coisa de errado. A pessoa que tá na manutenção tá fazendo coisa de errado. Não, o problema é do mecânico, ele tá pegando a peça e não tá olhando. Então, na verdade, o problema era muito maior que tudo isso, né? A gente tinha um problema sistêmico ali, que a gente tava, que o programa ele foi, além de ser mal inserido, foi uma versão ultrapassada. Então a gente buscou a solução, encontrou a solução junto com os fornecedores, né? Não precisou desenvolver novos fornecedores. Então a gente encontrou a solução com os fornecedores, instalamos até uma versão beta, uma versão que não tinha acesso as empresas que utilizam aquele programa ainda não tinham acesso, que solucionou nossos problemas. Então é isso, procurar uma solução. Às vezes a gente está buscando a solução nas pessoas, está buscando uma solução ali dentro do processo e pode ser uma coisa fora disso. É legal a gente parar um pouquinho e tentar ter um olhar de fora de tudo isso. E você acha que isso de alguma forma dialoga com inovação? Com certeza. Acho que inovação vem muito de buscar soluções práticas, né? A gente não é só software, não é só hardware, é buscar soluções que se aplicam e trazem resultados para a comunidade. Legal. A gente vai agora para a terceira parte da nossa conversa, pessoal, que é falar um pouco sobre inovação. Eu vi recentemente, Gabriel, que a inovação, como você falou, não é tecnologia, não é um processo, não é uma ferramenta, né? A inovação é uma mentalidade. Exato.
ela é uma forma de você ser, de você ver o mundo, de você operar no mundo e tentar resolver os problemas do mundo. Você concorda? Concordo. É importante, quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando de mudança de percepção de como a gente vai observar o problema, né? Então, quando eu trabalho com inovação e eu vejo um problema, eu vejo uma oportunidade. Então, aquilo não é mais, meu Deus, a gente tem um problema. Não, meu Deus, a gente tem a oportunidade de pensar numa solução. Então, vamos trabalhar junto, vamos achar uma alternativa viável para a gente aplicar para esse problema. Entendi. E você poderia dar exemplos de como você... não precisa ser esse estilo clássico de inovação, como a gente falou, né? Sempre pensando em tecnologia, enfim. Mas exemplos simples de como você já utiliza inovação no seu dia a dia? Deixa eu pensar um pouquinho. Porque pelo que você falou e aquele exemplo que você deu, aquilo já era um exemplo de inovação. Né? Aquela dificuldade que você passou, em que você foi muito pressionado. Acho que quando a gente traz para o nosso uso diário, né, a inovação, eu digo muito que é a forma da gente lidar com o que apresentam para a gente. Então, como é que, para mim, eu utilizo inovação no meu dia a dia hoje? Eu tenho um hábito de anotar todos os problemas, tudo que eu não consegui achar uma solução imediata na minha vida. Então, isso seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, a gente está tendo uma conversa aqui e eu identifico algum problema em mim, por exemplo. A gente está falando de comunicação e eu falo, é verdade, esse problema de comunicação eu nunca me atentei, mas é um problema que eu tenho. Aí eu vou lá e anoto. A mesma coisa lá na empresa. Então, a gente passou por uma situação que gerou uma reclamação de cliente, gerou um desconforto no meu cliente. Eu não tenho agora uma solução para esse problema, mas deixa eu anotar aqui, para que, com o passar dos dias, a gente vai olhando para aquele problema, a gente vai amadurecendo ele. Então, a gente passa por situações, né? O que é viver? Viver é acumular experiência. Então, a gente vai acumulando experiência na nossa vida e vai olhando para aqueles problemas de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente só parece que vira uma chave, né? A gente fala, eu tenho uma solução para esse problema aqui. E aí é a hora de eu atuar, de buscar uma inovação, de desenvolver alguma coisa do zero, de aprimorar alguma coisa. Curioso isso que você falou, Gabriel. Acho que todo mundo já passou pela experiência de se dedicar, de fazer bastante esforço, de tentar até o limite resolver um problema e não conseguir. E aí você vai pro dia seguinte, você dorme, descansa, desiste daquilo ali por um momento. E você acorda e simplesmente vê uma ideia. A chave se fecha, né? Parece que às vezes tudo que você precisava era de um descanso, ou até de desistir momentaneamente daquela ideia e as coisas passam a fazer sentido. As coisas passam a se encaixar e de repente você encontrou a solução. Né? Acho que é um pouco de você saber equilibrar ação com reflexão. Sim. Acho que esse é um bom papel. O nosso cérebro é uma ferramenta muito, muito poderosa. Então, às vezes, a gente está tão ligado em celular, em tela, em vamos buscar, vamos procurar, e a gente está sobrecarregando tanto o nosso sistema que aí a solução vai vir quando a gente chegar no chuveiro, ligar aquela água quente e desligar qualquer barulho, qualquer interferência ali que a gente pode ter, e aí vai clarear as ideias. Né? Exatamente. E é muito fácil você se perder hoje, né? A gente vive num mundo que é cheio de estímulos o tempo inteiro. Com isso aqui que a gente tem hoje nas nossas mãos, tu tá o tempo todo sendo demandado, né? Seja por um telefone, seja por um WhatsApp, seja por e-mail, e às vezes na operação por um rádio, enfim, diversos veículos de comunicação. E é muito fácil você se permitir ser gerido e esquecer de gerir. Né? Tem a frase da galera lá, os bodybuilders da academia, né? É no descanso que o músculo cresce. Sim. E acho que isso é importante também, você reservar um momento na sua agenda para refletir. Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa para fazer isso, que é o ChatGPT. Né? Às vezes você citou que gosta de listar aqueles desafios, aqueles problemas que você não conseguiu encontrar uma solução imediata ou que talvez você precise de mais tempo no futuro para resolvê-los. E já existe tecnologia, inclusive, para ajudar a gente a fazer isso. Né? E eu acredito muito no poder da ação, mas também no poder da gente parar um tempinho, tirar um tempinho e pensar sobre aquilo. Acho que a inovação é um pouco sobre isso. Você desenvolver um novo olhar sobre uma realidade. E a gente vê até o perfil de comportamento das Big Techs, por exemplo, que são empresas que têm esse perfil de muita informação, muito estímulo o tempo inteiro. Você olha para o Google e quando a gente achava um absurdo, ele já tinha uma área de descanso, uma área de descompressão boa, para o trabalhador dele poder, vou desligar um pouco dessas telas, vou jogar aqui um ping-pong, 15 minutinhos de ping-pong, vou conversar, sentar num espaço legal e conversar com meus amigos para espairecer, para sair um pouco desse
desse mundo de estímulos, deixar o meu cérebro voltar para uma frequência boa de funcionamento para depois eu voltar para o meu problema, né? Você vê a importância disso. Então, antes, eu lembro que quando eu estava na faculdade, isso ainda era tratado como um tabu. Pô, vai trabalhar no para ficar jogando ping-pong, para ficar tomando cafezinho, entendeu? As pessoas não entendiam a importância da gente cuidar da nossa mente, da gente dar esses tempos para nossa mente funcionar. Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa, né? A questão dos colegas, o contexto em que você está envolvido. Tem uma frase que eu gosto muito do Murilo Gun. O Murilo Gun surgiu como humorista, né, lá em Recife. Hoje ele é um cara que fala bastante sobre inovação e uma série de outras questões. Mas ele fala que criatividade é CPF, mas a inovação é CNPJ. Né? Acho que essa foi uma ideia que me remeteu aqui isso que você falou. Né? Uhum. Porque no final do dia, pessoas podem ter ideias muito criativas, Sim. mas por mais inteligente que seja uma pessoa, ela não tem como ser completa. Tu não vai ter uma pessoa que na mesma mente ela saca muito de negócios como um consultor sênior, ela entende de tecnologia como um programador do Google, ao mesmo tempo é boa em design como a galera que inventou o design thinking. Você não vai encontrar essas três habilidades na mesma pessoa nunca. Né? E ainda mais aplicadas a um setor econômico específico como o portuário, que é o setor no qual a gente trabalha. Então você vai precisar colocar aquelas suas ideias em rede, por mais inteligente que você seja. E assim, não importa, ao meu ver, o quanto inteligente e capaz é uma pessoa. Né? Porque se tiver outra pessoa trabalhando com ela, ela vai trabalhar melhor. De fato. Você acredita nisso? Com certeza. E, assim, o que é hoje o grande uso da inteligência artificial, se não um par, né? Uma pessoa para você conversar. É uma pessoa que, óbvio, não é uma pessoa e ela sabe de muitas áreas, mas é isso. É uma ferramenta de insights. Então, eu digo que muita gente no começo abominava muito a IA. Eu tinha muito essa visão de você ter uma ferramenta para te dar insights, para trabalhar com você, para conversar sobre alguns assuntos que você conversaria com outras pessoas especialistas, só que ela está no teu celular, entendeu? Então, pô, muitas vezes eu tenho uma dúvida sobre inovação, quero conversar sobre isso, só que eu não tenho um Raul Lamarca do meu lado ali para tirar essas dúvidas, para a gente fazer esse bate-bola e eu, pô, talvez possa mudar minha mente para esse lado, mudar meu pensamento para esse lado. Mas a IA entra muito como essa parceria, né? Você tem ali à disposição uma tecnologia para conversar sobre qualquer assunto 24/7, né? Exatamente. Às vezes, se você fosse conversar com um médico, você não teria acesso a ele. Claro que a gente sempre vai recomendar o contato com o médico, claro. Mas às vezes é uma dúvida simples, né? Tem muita gente utilizando IA para saúde mental, né? Você pode utilizar um terapeuta, por exemplo, para fazer a psicoterapia, mas você não pode conversar sobre as suas questões o tempo inteiro com ele. Você vai poder conversar sobre ele na sessão. Exato. Às vezes você está com outro problema, problemas financeiros, você está endividado. Você não tem um contador, um administrador, um economista 24/7 para conversar. E gratuito, né? E às vezes é a ferramenta de você organizar, às vezes até o que você está pensando. Porque às vezes você está tão sobrecarregado que quando você coloca em palavras fica meio bagunçado. Então, pô, eu estou sentindo isso. Aí você fala para IA e ela vai dar uma trabalhada com você, até para você conseguir entender melhor o que você está pensando, organizar a sua ideia. E você leva uma ideia muito mais bem estruturada numa sessão de psicologia, por exemplo. Você passa na sua psicóloga e fala, olha, eu estava sentindo isso, né? E já uma forma muito mais estruturada. Você reduz um caminho ali de amadurecimento da ideia, né? Até você apresentar um resultado de fato. Perfeito. E acho que a inteligência artificial está caminhando para o desenvolvimento dos agentes de IA, né? Uma IA cada vez mais agêntica. E você acha que é possível a gente criar um agente de IA para lidar com operações portuárias? Ah, com certeza. Eu tenho utilizado bastante o Manus, você deve conhecer, e eu estou encantado com a ferramenta, tem a possibilidade de criar agentes que conversam entre si. E, cara, é questão de treinar uma IA com esses olhares, com esses ambientes, né? Botar usuários assíduos de IA no porto, ou, ao contrário, colocar o pessoal no porto para conversar com esses entes de IA, treinar, para a gente consiga criar uma IA que os portos, no geral, utilizem e ela apresente bons resultados. Como você acha que a gente podia aplicar exemplos de IA, ideias que talvez você tenha tido, né? Desses problemas que você gosta de listar e talvez ainda não tenha encontrado solução? Que tipo de aplicação da IA você encontraria para melhorar e alavancar as operações portuárias, por exemplo, da Santos Brasil? Uma forma que eu gosto muito, às vezes a gente tem muita informação. Então eu tenho meus dados de operação, de vazão, de fluxo, de armazenagem, de capacidade, de clientes, e eu tenho dados absurdos.
Só que às vezes na hora de eu traduzir esses dados para resultado, para insight, a gente pode se perder um pouco ou passar a coisa despercebida. Então eu posso não cruzar dois dados importantes que dariam um indicador interessante. Então a IA, por exemplo, eu fornecendo esses dados e falando, pô, me dê o que você puder me dar de informação desses dados. E ela vai traduzir de outra forma, porque ela vai ter uma interpretação de outra forma, né? Ela tem todo um backup de conhecimento de outras empresas, de outras realidades que ela pode trazer para o setor portuário e às vezes trazer insights que a gente não teve antes. Então, pô, olha esse indicador novo aqui que ninguém nunca tinha olhado, só, você tem os dados, só que você nunca tinha feito, entendeu? E já aconteceu uma coisa muito parecida comigo em relação a isso. Então, indicadores que eu trabalhava semanalmente ali, eu fui fazer um input de IA de outra coisa, era uma questão de Excel, que eu não estava conseguindo bater um resultado, e aí ela, com uma diferença de interpretação, ela me ofereceu uma alternativa, assim, que eu nunca tinha pensado, dentro do setor eu nunca tinha visto ninguém fazer esse tipo de coisa, e ela me trouxe o resultado na hora, então é isso. É uma ferramenta poderosíssima, e cada vez que a gente treina ela mais para nossa realidade, ela vai trazendo mais resultados. Você tem algum case para compartilhar com a gente? De como a IA já te ajudou numa questão, numa operação portuária? Eu tenho essa, por exemplo, que eu falei agora. A gente trabalha com os indicadores da operação, né? Eu sou um dos responsáveis por todos os números do terminal. Então, quando a gente fala de operação de gate-to-gate, de tempos de carregamento, tempos de fila, tempos de operação, a gente faz toda essa segmentação no sistema, então a gente tem essas informações de número, e aí eu estava com dificuldade de encontrar alguns gaps. Então, tem vezes que o sistema interpreta o dado errado, ou sobe um dado errado de um sistema para o outro, e aí eu estava com dificuldade de encontrar esses pontos. Subi para a IA, pedi para ela entender quais são os dados que estavam fora de parâmetro, dados que não poderiam ser reais, e além de me trazer esses dados que não poderiam ser reais, ela me trouxe algumas opções de filtro. Então, pô, nesses dias e nesses horários aqui, você está com um pico de carregamento. Então, seria interessante você mudar a sua janela de carregamento nesses horários para que você possa atender. Então, assim, ela já me trouxe uma análise muito mais profunda, que se eu fosse fazer à mão, eu teria que, assim, olhar um banco de dados muito extenso, me levaria muito tempo, e ela já me trouxe de imediato, entendeu? Então, assim, a redução de tempo que a gente tem com a IA é absurda, é absurda. Gabriel, a gente fala muito sobre inteligência artificial hoje, mas eu vejo pouco falando-se sobre inteligência aumentada, que é as pessoas utilizando a sua inteligência natural combinada com a inteligência artificial, e como isso pode gerar muito mais resultados. Acho que é disso que você está dando um exemplo. Foca-se muito na inteligência artificial como se fosse algo pura, no vácuo, mas a gente tem que lembrar que hoje, né, ela está, e espero que continue assim para sempre, a serviço das pessoas. Né? E você pode ter sim essa inteligência aumentada combinando o que cada um tem de melhor. Hoje, os seres humanos ainda são imbatíveis na tomada de decisão, na visualização de contextos, né, e vendo de que maneira uma solução pode ser aplicável a uma realidade. Mas a IA ela é muito superior na análise e no processamento de textos e de estatísticas. Não tem como competir, né? Assim, eu tive uma situação muito engraçada que eu fui num treinamento de análise de risco, análise de falha, se não me engano, e a primeira fase da instrutora foi: esse negócio de inteligência artificial é demoníaco. Rapaz, eu dei tanta risada, na hora eu nem consegui nem me segurar, ela até pegou um pouco de ranço de mim. Aí ela falou: isso veio para substituir o ser humano, tirar nossa capacidade de pensar, e que isso não é bom. E aí eu fiz muita questão durante o treinamento de utilizar a IA, como você falou, ela é um auxílio, ela é uma ferramenta, né? Toda ferramenta, pô, uma chave de fenda, para que ela serve? Para apertar um parafuso. Eu não posso enfiar na garganta de alguém, né? Uma ferramenta tem o lado bom e o lado ruim, depende de quem utiliza. Então, durante o treinamento eu fiz muita questão de mostrar para ela: olha, estou fazendo aqui os insights desse problema aqui, olha como é que ela vai me dar essa análise de risco. E agora, ó, eu fiz umas correções aqui, estou colocando um pouco da minha experiência, a gente está trabalhando em conjunto, olha o resultado. Não é melhor do que se eu fizesse sozinho, entendeu? Então, assim, foi uma pessoa que em um treinamento ali, eu fui para receber o treinamento, né? De fato, recebi de análise de risco, um treinamento excelente, mas no final a pessoa saiu com uma outra visão da IA. Então, assim, e isso é recente, tá? A gente não está falando de muitos anos atrás, está falando de uma coisa muito, muito recente. Então, ainda se tem um tabu em relação a isso. Eu sou uma pessoa que não acho que ela veio para substituir alguma coisa.
Ela veio para substituir trabalhos que são maçantes, né? Que a gente não gosta de fazer. Então, se uma coisa vem para substituir uma coisa que eu não gosto de fazer, para mim ela é boa. Né? Quem que gosta de, não, eu tenho que fazer uma análise gigantesca de um banco de dados gigantescos e apresentar um resultado e vou olhar dado por dado. Ninguém gosta disso. Assim, tem pessoas que levam jeito, tem uma afinidade, mas gostar é muito difícil. Então ela veio para isso, para suprir essas lacunas de serviços que ninguém gostaria de fazer, né? Perfeito. Na sua visão, então, a IA ela não é uma substituta, ela é uma colega de trabalho. Complementa, né, nosso pensamento ali. Legal. Muito bacana, Gabriel, muito bacana. E hoje, a Santos Brasil, a empresa que você representa, está olhando para a inovação? Tá olhando para inovação, a gente tem um setor de melhoria contínua, então a gente tem projeto de inovação, a gente tem algum aplicativo de SB Inova, por exemplo, que a gente propõe projetos de inovação e esses projetos são recompensados, a gente mede sucesso, mede quanto que a gente economizou e tudo isso é premiado. Então, é uma empresa que olha há um certo tempo já para a inovação, pelo menos desde que eu entrei na empresa, a gente sempre teve esse olhar e a gente vê que tem um plano de melhoria, né? Então, a tendência é sempre continuar inovando e melhorando. É uma empresa muito aberta a toda a tecnologia que vem para somar. Então, mudança de sistemas que vão trazer mais inteligência para a nossa operação, eles são todos muito bem aceitos, né? A gente estava falando no Hackathon, por exemplo. Então, a gente já tem um olhar para olhar para essas soluções que vão sair do Hackathon. A gente tem um olhar de buscar aplicar essas inovações na nossa área. Então, é uma empresa que está, assim, de portas abertas para inovação. Muito bom saber. E você cita o Hackathon, né? O Hackathon que a gente realizou aqui em parceria com a EMAP, é o primeiro Hackathon do Complexo Portuário Maranhense, né? Acho que isso é notável de dizer. E vocês estavam muito interessados em um desafio específico, né? Que é o desafio de como reduzir a incidência de pombos no Complexo Portuário do Itaqui. Você pode falar um pouco mais sobre esse desafio? Como você entende que esse desafio impacta a sua realidade? E como você tem acompanhado o desenvolvimento das soluções das startups que estão olhando esse desafio? Eu brinco que eu herdei essa briga, né? O meu chefe, o Arthur, gerente do nosso terminal, ele reclama há muito tempo dessa questão dos pombos, né? Porque qual que é o interesse dos pombos com granéis líquidos? De fato, nenhum. Ele só quer achar um lugar para descansar e isso acaba interferindo muito nas nossas operações. Então, a nossa operação, ela não atrai pombo, só que ela tem muito pombo, né? Por ter locais cobertos, arejados, locais grandes. Então, eles acabam gerando desconforto para o nosso operador, por exemplo. Então, o nosso operador está na plataforma, que é um local aberto, ventilado, tem que ser um local aberto e um local ventilado. E o pombo dá um jeito de entrar, faz bagunça. O pombo, ele é uma praga, né? Então, ele vai soltar pena, ele tem risco de doença. A gente tem histórico de doença de pombo no porto, tá? Não na Santos Brasil, mas no porto. Eu sei que tem histórico de doenças de pombo. Então, assim, ele é um problema muito sério que muitas vezes a gente acaba deixando passar. E a ideia da Santos sempre foi, não, vamos tentar combater isso. Vamos buscar soluções no mercado. Então, durante esse tempo, a gente já buscou algumas soluções, tá? A gente já chegou perto de achar alguma coisa que de fato ia trazer uma solução definitiva, mas é um valor exorbitante. Um valor bem absurdo para uma realidade de porto, de granéis líquidos, né? Que assim, não é um problema na nossa operação diretamente. Mas vocês são impactados demais por ela. Mas a gente é impactado demais por ela. Então, quando teve a proposta do Hackathon, a gente pensou na ideia principal, cara, vamos propor isso, vamos trazer para a comunidade, se a gente conseguir desenvolver alguma coisa aqui em São Luís, uma empresa local que trabalha com isso, não precisar trazer de fora, vai ser excelente. E eu gosto muito de dizer, Gabriel, que às vezes a inovação aberta ela permite isso para a gente, né? Ela permite que você tenha um gestor como você, que está lidando ali com um problema, conhece a realidade da empresa, mas de conectar com um jovem, né, local aqui do estado e que pode desenvolver uma melhor solução para aquilo. Você tem um match entre a tradição de um gestor que está ali, que está moldando aquela realidade daquela empresa dentro das operações portuárias, e o link com esse jovem que talvez não olhasse para o setor portuário nem como uma oportunidade de emprego, nem como uma oportunidade de empreender, né? Mas que agora passa a olhar porque essa empresa vai lá e submeteu um desafio. Né? Então a inovação aberta ela pode ajudar bastante nesse sentido. Né? De fato. Eu gosto muito de dizer que a gente é o conjunto de experiências que a gente acumula. Isso diz muito do que a gente é, do que a gente faz, de como a gente responde aos estímulos, aos problemas. Então,
vamos dizer, Raul, que a nossa trajetória, se a gente entrasse junto na mesma realidade, no mesmo porto, apresentado os problemas da mesma forma, vivendo a mesma rotina, a nossa forma de enxergar aquele problema ser muito parecida, de buscar uma solução. É óbvio, tem as nossas experiências passadas, antes de entrar ali naquele local, elas vão ter um significado, mas assim, ainda assim muito parecido. Mas agora, quando eu pego um problema, coloco ele numa caixa e coloco ela assim, ó, essa é a caixa para a comunidade que tem diversas experiências, diversas realidades, elas vão trazer problemas diferentes, soluções diferentes, vão trazer soluções inovadoras. Então, pô, a gente tá pegando um problema da nossa realidade ali do Porto e levando para centenas, às vezes até milhares de estudantes. Eles vão trazer propostas diferentes, porque cada um teve uma trajetória diferente, tem um acúmulo de experiência diferente, consome conteúdo até digitalmente diferente e entende tecnologias que às vezes a gente não olhou com essa visão. Então ele vai trazer uma tecnologia nova ali, que às vezes por estar muito preso na rotina, por estar muito preso nas nossas operações, a gente não viu ainda, uma coisa muito recente. Então eu acho muito positivo. Eu acho que esses hackathons são a tendência da gente resolver problemas dentro do Porto e fazer essa comunicação, né? Falar para a universidade, falar para o jovem profissional que está começando ali a carreira dele. Olha como essa área é interessante. Olha o leque de oportunidades que você tem fora do que te apresentaram na faculdade. Perfeito, perfeito. Excelente, Gabriel. Gente, é uma pena, o nosso papo vai chegando aqui ao fim, né? Eu agradeço demais ao Gabriel Magno, especialista de operações na Santos Brasil, que esteve aqui com a gente, compartilhando, né, a experiência de vida que ele teve. Foi realmente um papo muito bacana, Gabriel, e eu peço que você passe aí uma mensagem final para a turma que está assistindo a gente aí de casa. Raul, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal da Ruby Livre, pessoal da EMAP, é sempre uma honra. Então, eu agradeço esse convite, sabe que eu estou sempre à disposição, no que precisar a gente vai estar aí trabalhando junto, buscando sempre melhoria, sempre inovação. E a mensagem que eu tenho para dizer é que a gente sempre busque integrar, né? Sempre busque trabalhar junto com as diversas áreas. Então vamos sair um pouco dessa caixa, pô, vamos ficar só com o pessoal do Porto, só com o pessoal da indústria, só com o pessoal da tecnologia. Vamos cada vez trabalhar mais junto para que a gente possa cada vez chegar mais longe, né? Perfeito, pessoal. É isso aí. Vamos inovar no setor portuário. Valeu, Gabriel. Valeu, Raul.